Em 1881, no coração da Alemanha, nascia um menino que o mundo ainda não sabia que mudaria a forma como olhamos para o tempo. Seu nome era Hans Wilsdorf. A infância de Hans não foi fácil. Órfão aos 12 anos, ele perdeu os pais muito cedo. Esse seria para muitos um ponto final, mas para ele era apenas o início. Educado por parentes severos, Hans aprendeu desde cedo o valor da disciplina, da exatidão e da responsabilidade. Não havia espaço para erros, e essa ideia o acompanharia por toda a vida. Enquanto outras crianças se perdiam nos brinquedos e brincadeiras, Hans se encantava com a matemática e os mecanismos. Ele via beleza onde outros viam apenas engrenagens. O tempo, para ele, não era apenas aquilo que passava nos relógios. Era o que dava sentido às nossas escolhas. Era o que ele queria compreender, dominar e, quem sabe um dia, reinventar. Ainda adolescente, ele começou a trabalhar em uma empresa suíça de exportação de relógios. Ali, naquele mundo de precisão em miniaturas, o jovem órfão começou a moldar uma visão grandiosa. Não demorou para perceber algo que poucos viam. Os relógios de bolso, tradicionais e populares, eram inconvenientes. Era possível fazer diferente. Era possível criar algo mais moderno, mais prático e talvez até mais elegante. Mas como um jovem órfão, sem fortuna, sem contatos e vivendo em uma Europa ainda em transformação, poderia mudar um mercado tão tradicional como o da relojoaria? A resposta estava no seu olhar. Um olhar de quem via oportunidades onde os outros viam obstáculos. E esse olhar o levaria de um orfanato na Alemanha para o topo do mundo do luxo. A Suíça, famosa por seus relógios, recebe o jovem Wilsdorf ainda com pouco mais de 20 anos. Ele começa a trabalhar em uma empresa de exportação de relógios, aprendendo tudo, dos mecanismos à arte de negociar. Ali, ele percebe algo curioso. Os clientes estão sempre pedindo por relógios menores, mais práticos. O relógio de bolso é pesado, pouco funcional. É ali que Hans tem seu primeiro vislumbre. Relógios de pulso. Ainda considerados acessórios femininos, eram desprezados pela elite masculina. Mas Wilsdorf vê potencial. A precisão poderia ser aprimorada. A resistência poderia ser maior. O design poderia ser revolucionado. Ele não queria apenas vender relógios. Ele queria redefinir o que um relógio poderia significar. Hans começa a estudar os mecanismos suíços com afinco. Aprende sobre molas, calibres, engrenagens. Desenvolve um olhar crítico e inovador. Ele não estava apenas trabalhando, estava absorvendo tudo, preparando-se para um salto que poucos ousavam imaginar. Em 1905, com apenas 24 anos, Hans Wilsdorf deixa a Suíça e se muda para Londres, coração comercial da Europa. Ali, junto com Alfred Davis, seu cunhado, funda a empresa Wilsdorf Davis. Começam importando movimentos suíços de precisão e montando-os em caixas inglesas. Mas Hans não queria apenas montar relógios. Ele queria criar uma marca, uma identidade. Sua meta? Produzir o relógio de pulso mais preciso do mundo. A ideia era ousada. Os homens ainda zombavam dos relógios de pulso. Mas Wilsdorf acreditava que o futuro não estava no bolso, e sim no pulso. Hans enfrentava a resistência. As pessoas achavam os relógios de pulso frágeis, imprecisos e pouco masculinos. Mas ele acreditava que poderia mudar essa percepção com tecnologia e design. Contratou relojoeiros suíços e os desafiou a criar mecanismos pequenos mais precisos. Era um jogo contra o tempo, literalmente. Mas Wilsdorf era paciente e determinado. A cada protótipo aprendia mais, melhorava, refinava. Seu sonho era simples: um relógio de pulso confiável, durável e desejado. E para isso, ele precisava de um nome à altura. O nome de uma marca é a sua alma, e Hans sabia disso. Ele queria algo curto, fácil de lembrar, agradável de pronunciar em qualquer língua. Tentou dezenas, talvez centenas de combinações. Nada parecia ideal. Até que um dia, enquanto andava de carruagem por Londres, ele disse: Rolex. Soava bem. Simples, forte, memorável. Ele registrou o nome imediatamente. Em 1908, Rolex se tornou oficial.
E começava ali uma das marcas mais icônicas da história. Wilsdorf queria provar que relógios de pulso podiam ser precisos. Em 1910, ele consegue o primeiro certificado oficial de precisão cronométrica para um relógio de pulso, do Observatório de Bienne, na Suíça. Isso chocou o mercado. Era a primeira vez que um relógio de pulso alcançava tal precisão. Wilsdorf sabia, isso não era apenas um prêmio, era marketing, era reputação, era prova de conceito. A Rolex, que ainda engatinhava, dava os seus primeiros passos firmes. 4 anos mais tarde, em 1914, um novo marco. O Observatório de Kew, em Londres, concede à Rolex um certificado de precisão de classe A, honraria antes reservada apenas para os cronômetros navais. O feito é histórico. Pela primeira vez, um relógio de pulso é reconhecido como tão confiável quanto os relógios dos navios de guerra. A Rolex havia conquistado o impossível. Hans Wilsdorf agora era visto com respeito no mundo relojoeiro, mas ele queria mais. Com o nome consolidado, Wilsdorf percebe que não está apenas vendendo produtos, mas sim vendendo confiança. A Rolex se torna sinônimo de inovação, precisão e elegância. Ele investe em propaganda, design sofisticado, embaixadores de prestígio. A ideia de um relógio à prova d'água já está no seu caderno de esboços. Para muitos, o que ele sonhava era absurdo. Mas Wilsdorf sabia, não há progresso sem audácia. Em 1936, a Rolex apresenta a Oyster, a primeira caixa de relógio totalmente vedada contra poeira e água. A tecnologia envolve uma coroa rosqueada e uma estrutura sólida. Era mais do que inovação, era uma revolução. Agora, o tempo podia ser levado ao mar, à lama, à tempestade. Wilsdorf queria provar sua invenção de forma espetacular. Em 1927, a nadadora Mercedes Gleitze atravessa o Canal da Mancha com um relógio Rolex no pulso. A travessia durou mais de 10 horas em águas geladas. E o relógio saiu intacto. Wilsdorf publica um anúncio de página inteira no Daily Mail com a manchete: Rolex, o relógio que sobreviveu ao Canal da Mancha. Era marketing com base em fatos, e isso encantava todo o mundo. Wilsdorf transforma a Rolex em referência publicitária. Coloca relógios em vitrines com aquários, contrata celebridades, aventureiros e cientistas para usar os produtos. Ele cria uma nova categoria: o relógio de prestígio técnico. Não era só luxo, era competência no pulso. E isso atrai os olhares do mundo inteiro. Em 1931, Hans lança o Rolex Perpetual, o primeiro relógio de pulso automático com rotor livre. O relógio dava corda sozinho com o movimento do pulso. Era o fim das preocupações com cordas manuais. A Rolex dominava agora 3 pilares: precisão, vedação e autonomia. Hans estava mais perto do seu sonho, o relógio perfeito. Década de 1930. A Europa entra em estabilidade. A guerra se aproxima. Mas Hans continua. Mesmo com fronteiras fechadas, mantém a produção e a excelência. Rolex torna-se um símbolo de resiliência e tradição. E mesmo com o caos se espalhando, ele não para de inovar. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados aliados capturados pelos nazistas tinham seus relógios Rolex confiscados. Hans descobre isso e começa a enviar novos relógios para os prisioneiros, gratuitamente. Ele dizia: paguem quando a guerra acabar. Era confiança em tempos de desespero. E quando a guerra terminou, centenas de ex-prisioneiros pagaram suas dívidas com gratidão. Wilsdorf havia provado que sua empresa era feita de mais que aço. Com o fim da guerra, o mundo buscava reconstrução, e a Rolex já estava pronta para isso. A marca consolida sua reputação global. Se antes era uma promessa, agora era referência absoluta. Médicos, engenheiros, líderes, pilotos, todos queriam um Rolex. E Wilsdorf continuava olhando além. Rolex passa a acompanhar feitos históricos, como o Everest com Hilary Tenzing, o fundo do oceano com Jacques Piccard. Em todos esses momentos, havia um Rolex presente, funcionando perfeitamente. O marketing agora era baseado em conquistas reais. Não havia mais dúvidas. Rolex era precisão sob pressão.
Hans Wilsdorf não teve filhos. Em 1945, cria a Fundação Hans Wilsdorf, transferindo todas as ações da Rolex para ela. A empresa agora pertence a uma entidade filantrópica. Os lucros são reinvestidos em ciência, educação, arte e causas sociais. Um legado que vai além dos ponteiros. Em 1960, Hans Wilsdorf falece. Mas sua história, sua ética e sua visão continuam vivas. Rolex segue inovando, crescendo, sem perder seus princípios. Wilsdorf deixou-nos muito mais que uma marca. Deixou um padrão de excelência. Rolex torna-se um símbolo universal, de poder, de precisão, de permanência. Um Rolex não é apenas um relógio, é uma afirmação de valores.